Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio. Continuo com a garganta um pouquinho ruim, mas estou melhorando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ontem foi um pouquinho difícil falar, vou me esforçar um pouquinho hoje. O capítulo hoje não é muito grande, né? Fala de algumas coisas que a gente que é mais assim, acostumado em ouvir, né? Pregações, tem muitas coisas conhecidas aqui, mas cada coisa que é relatada existe um ensinamento profundo, né, que se a gente for escavar, né, a gente vai aprender coisas preciosas, né, da parte do Senhor. Vou tentar ser breve, até mesmo para não ficar irritando mais a minha garganta, mas vou também seguir no propósito, né, independente de onde esteja, em qual situação eu esteja, né, quero seguir nesse propósito. É muito edificante, tem sido muito edificante para mim e talvez edifique mais alguém. Então hoje, continuando o livro de Lucas, será o capítulo 16. Então você que acompanha, né, que quer essa ajuda, né, esse incentivo para ter esse costume, esse hábito de ler a palavra, desculpe, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Versículo 1 diz assim: Dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. O mordomo era uma pessoa que ficava encarregada de administrar os bens daquela pessoa. Às vezes a pessoa era um dono, um latifundiário. Naquela época eles tinham muito assim questão de ter terrenos, né, terras. Então aquelas pessoas mais ricas precisavam de alguém para administrar e poder se envolver com outras coisas, né? Deixava o mordomo cuidando da parte administrativa, dos bens da casa, as coisas que entravam, né, das plantações em casa. E o dono, ele se preocupava mais em estar negociando, fazendo negociações, comprando outras terras, né, fazendo essas coisas. E aí, o qual foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e, assentando-se já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. E louvou, desculpa. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da justiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então essa era a única parábola que eu não conseguia compreender. Eu lia ela, mas não conseguia compreender como é que um homem que estava dissipando os bens, né, daquele senhor, ele vai cobrar as pessoas, diz que elas estão devendo menos, né, elas pagam menos, e mesmo assim ele é elogiado pelo seu senhor, né? Não ficar entendendo isso, mas por quê? E aí o Senhor diz assim que a gente tem que fazer igual aquele homem, o parecido, né? Aí depois eu lendo, aí o Senhor me deu um norte, né, uma orientação, né, um entendimento dessa parábola. Bebi aqui a águazinha para ver se melhora aqui a garganta. Eu não entendia essa parábola. Até que eu lendo, o Espírito Santo do Senhor me dá um entendimento. E aí, provavelmente, esse senhor, esse mordomo, há duas hipóteses aqui, né?
esse mordomo ele poderia estar cobrando além daquilo que realmente era para ser cobrado. Pode ser uma das hipóteses. E aí, quando ele foi cobrar as pessoas, ele pediu para a pessoa colocar o valor real. E aí, ao pagar o senhor dele, ele pagou o valor, né, que estava devendo. Ou então, realmente aquelas pessoas estavam devendo aquele valor, e aí ele pediu para colocar menos. E aí depois ele inteirou e entregou o seu senhor. Agora, o tema central dessa parábola não é nem muito a questão do valor, né? Mas foi o fato de ele cativar aquelas pessoas, né? Fazer com que aquelas pessoas se sentissem ajudadas por ele, né? Então, aquelas pessoas estavam devendo um valor e ele dizia: não, você não vai pagar mais esse valor, você vai pagar menos. E ele dava um desconto para aquelas pessoas, e aquelas pessoas ficavam felizes e sentiam com que ele estava ajudando elas, né? E aí, quando ele fosse desapossado, né, não fosse mais ser mordomo daquela casa, ele teria conquistado amizades, né? E aquelas pessoas poderiam, né, recebê-lo em sua casa, também até mesmo, dependendo, né, se fosse outro senhor, contratá-lo ou indicar para outras pessoas, né? Ou até para outra profissão que não fosse aquelas que ele disse, né, que ele teria vergonha de fazer. Então, ele cativou aquelas pessoas, mesmo talvez ele tendo um prejuízo no bolso. Mas ele tinha o objetivo de cativar aquelas pessoas, né, de ajudar, de fazer com que as pessoas vissem ele como um amigo. Aí o Senhor diz aqui, né? Ai meu Deus, desculpa aí minha garganta. Versículo 8. E louvou aquele senhor um injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos deste mundo são essas pessoas que não vivem, não são cristãos, né? E os filhos da luz são os cristãos, basicamente isso. Então ele está dizendo assim, que os filhos desse mundo, muitas vezes, é realmente o que acontece, às vezes que a gente vê, eles têm uma empatia maior, eles têm uma facilidade melhor de se relacionar, né? Mais do que os cristãos. Tem muitos cristãos que parece que colocam uma armadura, né? Uma armadura transvestida de santidade, que não pode falar com as pessoas. Desculpa mais uma vez, né? Que não pode falar com as pessoas, né? Que se acham santos demais, não pode se relacionar com as pessoas, né? Não pode conversar, não pode falar. Eu não digo, não é estar ali no meio deles, né? Compactuando com as coisas erradas. Mas que não tem aquela facilidade de falar com as pessoas, de olhar para ver a pessoa, né, na rua e cumprimentar a pessoa, né? Não tem essa facilidade de fazer amizades, granjear amigos, né, como a gente vê aqui no próximo versículo. E o Senhor, ele quer que a gente tenha essa facilidade de fazer amigos, mesmo que às vezes a gente tenha um certo prejuízo financeiro, que é uma das hipóteses que eu acredito, né? Talvez ele tenha dado um desconto para as pessoas, e aí depois ele inteirou com o próprio bolso dele, né? Mas ele, em troca, ele cativou, né, a confiança daquelas pessoas, a amizade daquelas pessoas. Então, tem muitos crentes que são muito inflexíveis. Eu não digo ser flexível para o pecado, mas ser flexível no sentido, por exemplo, vamos falar assim de negócio, já que está falando de negócio, né? A pessoa vai vender uma coisa, é de um tanto, né? Tem gente que tem uma inflexibilidade muito grande de dar desconto. E às vezes, um descontinho de nada, R$2, R$3, dependendo do produto, faz com que aquela pessoa volte novamente ali, né? Mas tem gente que não dá de jeito nenhum. Aí, dependendo do produto, talvez a pessoa compre aquela vez, mas na próxima vez ela vai procurar outro. Tem outras pessoas que quando não dão desconto, elas nem finalizam a compra.
né? Então, às vezes nós precisamos ser flexíveis para cativar as pessoas, né? Às vezes a gente vai, por exemplo, falar com alguém, né? E aí a pessoa tá, por exemplo, vou outro exemplo sem ser dinheiro. Às vezes a pessoa, pronto, uma mulher, eu, né? Tô na rua, aí tem uma pessoa, uma outra mulher que ela tá toda vestida, toda sensual, toda cheia de decote, né? Não sei o quê. E aí você não se sente bem de estar ali, né? Mas pelo fato de você ter empatia, de não olhar apenas pro exterior, você cumprimenta aquela pessoa, dá um bom dia, né? Às vezes as pessoas podem até achar que a menina tá, a menina tá perto ali daquela mulher, não sei o que, o pessoal começa a falar, né? Aí pode até haver um prejuízo, né, nesse sentido de acharem, né? Porque tem muitas pessoas que gostam muito de criticar e de achar, né? Mas pelo fato de você querer levar luz para as pessoas, né? Levar a presença do Senhor, você fala, você cumprimenta, você até mesmo faz uma conversa. Me chamaram aqui, mas continuando, né? Eu tava falando, né? Que a gente tem empatia com as pessoas. Fazer amizades não é dar intimidade pra qualquer pessoa, mas seja simpático com as pessoas, né? Granjeie amigos, como a gente leu aqui. Cative as pessoas. Faça com que as pessoas sintam a presença do Senhor, né? Saibam que nós somos seres humanos, nós nos relacionamos, nós temos a necessidade de nos relacionar. É muito ruim quando nós não temos essa facilidade, né, de conversar com as pessoas, né, se deixa levar pela timidez, pelo medo interior de julgamento, né, porque às vezes a pessoa diz assim, eu já ouvi alguém dizer assim, antes de conhecer a Jesus, eu tinha complexo de inferioridade. Só que essa pessoa, pelas atitudes, ela não foi curada ainda, né? Talvez em algum sentido, sim, mas em outros sentidos ela ainda age dessa forma e atrapalha muito, principalmente porque essa pessoa é um líder, né, de uma igreja, dirigente de uma igreja, e isso atrapalha muito para que outras pessoas venham para a igreja, se congregar na igreja, porque coloca um obstáculo, acaba se tornando um obstáculo para que as pessoas se aproximem, né? Então, essa parábola trata mais ou menos disso, né? Que no caso o homem ele cativou as pessoas, né? Dando desconto, ou um desconto porque ele estava cobrando muito alto, né? Porque aqui diz que ele era um mordomo infiel, ou então ele de fato deu desconto e tirou do seu bolso para pagar aquele dono, né, das coisas, né? Tudo para poder cativar a confiança, a amizade das pessoas. Nós não devemos, né, seguir o mau exemplo dele, de que ele estava sendo infiel, mas seguir o bom exemplo no sentido de que ele estava cativando as pessoas. E nós, como os filhos da luz, filhos do Senhor, nós devemos sim cativar as pessoas, né? Não é ter um olhar, a pessoa está em pecado, a pessoa está assim, eu vou levantar o meu nariz, não vou olhar para a pessoa, né? Não vou cumprimentar, não sei o quê, porque tem até uma passagem na Bíblia que diz que se uma pessoa fizer tal coisa, nem deve cumprimentar aquela pessoa. Mas a gente tem que olhar o contexto, não levar tudo ao pé da letra, né? Existe uma explicação para isso, né? Não é questão de você não dar a mão para a pessoa, você não dar intimidade, você não se aculiar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Com aquela pessoa, né? Mas seja simpático, seja empático, não seja fechado, né? Seja aberto a receber, a orientar, a acolher aqueles que necessitam, né? Então, continuando aqui. Versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? As riquezas injustas as riquezas desse mundo, né? E se no alheio não fostes fiéis,
Quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu dei alguns exemplos até que não envolvem dinheiro, mas a parábola, o central mesmo, é também a questão do dinheiro, né? Mas mesmo a questão do dinheiro, né? A pessoa não, porque tá falando aqui de mamon, parece assim, aqui na minha Bíblia, mamon tá com o M inicial maiúsculo, como se fosse um deus, né? Mas na verdade, mamon significa dinheiro. Se não me engano, é em grego, né? Então, esse versículo fala assim, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Nós não devemos... oh, meu Deus, desculpa. Nós não devemos dizer que estamos servindo a Deus se nós somos avarentos, né? E é isso, mais ou menos isso que ele está dizendo. Nós não devemos amar mais ao dinheiro do que a Deus. Tem muitas pessoas que acham até melhor ter inimizade com as pessoas só para poder ter ali o dinheiro, né? Então, é uma coisa também que eu tô aprendendo. Principalmente a gente que é negociante. Lá onde meu pai trabalha, lá vende muito, muito fiado. Só que o certo é não dar esse tipo de crédito sem nenhuma garantia. Porque a gente confia no coração, porque a gente confia no homem, já diz na palavra, né? Não devemos confiar, né, no homem, porque o homem é falho. Confiar no sentido assim, não confiar totalmente, né, nas pessoas que a gente não conhece. Por quê? Porque lá onde meu pai trabalha é uma mercearia, e aí as pessoas levam fiado e eles só anotam, não existe nenhuma garantia, nenhuma documentação. Tem pessoas que são honestas, mas a maioria passam muito tempo sem pagar e outras até não pagam nenhuma vez. Então, muitos deles ele perdoa, né? Passa muito, muito, muito tempo, muitos anos, aí ele risca lá e joga fora a conta e não cobra mais, né? Aí continua a camaradagem, né? A cara de pau da pessoa que não pagou e continua ali na amizade, mas aí ele sabe, né, que aquela pessoa não é um bom pagador. E eu nunca gostei disso, me indignava muito com essa atitude dessas pessoas desonestas, né? E eu já cheguei muitas vezes a me estressar com algumas pessoas que não queriam pagar, faziam vista grossa. Mas eu mesma deixei de fazer isso porque se é uma coisa que meu pai deixa, que é o dono do negócio, eu não devo me meter, né? Agora, se um dia eu tiver o meu negócio, então eu vou saber quem são as pessoas, né, que pagam, então essas eu vou dar um crédito maior. Mas o certo mesmo, né, eu sou formada em administração, é assim, quando você dá um crédito maior, você também tem que ter uma garantia maior. Então, quanto mais crédito uma empresa dá, mais garantias ela tem que ter. Por exemplo, quanto mais você puder tirar, né, fiado a prazo, mais você tem que registrar garantias, você tem que dar o seu CPF, sua documentação, porque se por acaso essa pessoa não cumprir com o combinado, essa empresa ela pode colocar a pessoa no SPC, né, e ter alguma garantia de retorno. Agora, se você não quer ter tanta garantia assim, ou não quer fazer isso, né, de registrar, cadastrar o cliente, ter essas garantias, né? Então, você deve reduzir o crédito, porque aí você reduz o possível prejuízo. Então, são coisas práticas, né, da vida, mas é basicamente isso, né? A gente fazer amigos, não trocar, né, amizade por dinheiro, sempre tendo em vista o reino de Deus, né? Tendo em vista que um dia essa pessoa poderá querer, né, ter vontade de se aproximar mais do Senhor, e aí ela vendo que aquela pessoa que foi inflexível com ela, congregando naquela igreja, ela não vai querer fazer parte. Então, versículo 14, continuando. E os fariseus, que eram avarentos, tá falando de avareza, né, conexão, ouviam todas estas coisas e zombavam dele.
E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui diz que o nome dele diz que ele era chamado Lázaro. Lázaro, ele tem um significado, né, de uma pessoa lazarenta, uma pessoa cheia de feridas. Ou até mesmo, não sei se era cheio de lepra, porque quem era leproso nem podia ficar nas ruas, né? Tinha que ficar num lugar isolado, mas ele era uma pessoa feridenta, lazarenta. E aí ele era chamado de Lázaro, o Lázaro, né? Aí versículo 21. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Tá vendo como ele era cheio de ferida? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa parábola, ela é uma parábola muito utilizada para mostrar que não existe esse negócio da pessoa morrer e voltar dentre os mortos. Existem algumas religiões por aí que não são cristãs que acreditam que as pessoas podem se comunicar com aquelas pessoas que já morreram. Nós acreditamos que quando isso acontece, na verdade não é de fato a pessoa que morreu, mas é alguma potestade se passando por aquela pessoa, né? E essa parábola, ela mostra, né, como que é biblicamente, como é que isso acontece. Por mais que as pessoas queiram voltar, né, para falar algo para quem está vivo, eles não conseguem, né? Então, essa é a leitura de hoje. Desculpa, a minha garganta não está bem, mas espero ficar bem logo em nome de Jesus, né? E qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade e até a próxima.